Olá, pessoal, tudo bem? Um forte abraço aí para você ligado aqui no LAC Concursos. Chegando mais uma vez aqui na área, o seu professor de História, Edenilson Moraes, para a gente fazer uma resenha super especial de mais esse assunto palpitante. Esse assunto que eu diria é imprescindível para que nós possamos ter uma compreensão bastante inteligível sobre a geopolítica do século XX. Então, moçada, nós iremos comentar na aula de hoje as principais características da chamada Guerra Fria, aquele período de antagonismo entre as duas superpotências no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Aquele período que vai aproximadamente de 1945 a 1991, marcado por esse antagonismo, por essa disputa por áreas de influência entre os blocos capitalista e socialista. Pois bem, então, moçada, vamos começar apresentando a definição básica do que foi a chamada Guerra Fria. Olha aí, está na sua lousa. Conflito político, econômico e ideológico entre as duas grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos, líderes do bloco capitalista, e de outro lado, a União Soviética, comandando o bloco socialista. Portanto, a Guerra Fria é o período em que existe uma disputa política, ideológica, econômica, envolvendo esses dois grandes polos. De um lado, o polo capitalista, sob a liderança norte-americana. De outro lado, o polo comunista ou socialista, sob o comando de quem? Da União Soviética. Então, a gente tem, nesse contexto, uma ordem bipolar. Claro, existem dois polos antagônicos em disputa por áreas de influência. O polo capitalista, com os Estados Unidos na liderança. O polo socialista com a União Soviética no comando. Tá aí as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Esses dois grupos aí de países, o grupo capitalista contra o grupo socialista. E aí a gente tem essa seguinte expressão, que assinala bem a realidade do período da Guerra Fria, pessoal. Paz improvável. Guerra impossível. Por que paz improvável e guerra impossível? Porque, evidentemente, que esses dois países, essas duas superpotências, vão investir massivamente na produção de armamentos. Haverá uma grande corrida armamentista durante a Guerra Fria. Então aí a guerra seria impossível, por quê? Porque haveria uma grande destruição, ameaça inclusive da destruição da vida humana no planeta Terra. Por isso essa frase tão emblemática do sociólogo Raymond Aron, que diz assim: paz improvável, por causa das disputas, das rivalidades envolvendo essas duas superpotências. Mas uma guerra impossível, porque se ocorresse uma suposta Terceira Guerra Mundial, isso seria fatal para as pretensões humanas. Então é nesse contexto que a gente tem a chamada Guerra Fria, pessoal. Como você pode perceber aqui nestas imagens que eu trago aqui para ilustrar nossa aula, sempre trazendo charges, porque é um humor, é um sarcasmo muito interessante que nos ajuda a ter uma compreensão da realidade geopolítica mundial. E estas charges em especial que eu trago para vocês são do início do período da Guerra Fria. Muito importante para a gente compreender. E são charges produzidas pelo Belmonte, um caricaturista brasileiro. Aqui temos aqui, pessoal, de um lado, esta charge, esta caricatura mostra os presidentes dos Estados Unidos da América, o Harry Truman, e da União Soviética, o Joseph Stalin. Eles estão com tochas nas mãos, sentados sobre dinamite e pólvora, mostrando o contexto da Guerra Fria
bastante tenso, havendo aí um perigo da eclosão de uma nova guerra que seria catastrófica para os destinos mundiais. De outro lado, você tem novamente esses personagens políticos, o presidente Harry Truman e novamente o presidente da União Soviética, Joseph Stalin, sentados à mesa, discutindo as relações geopolíticas internacionais. E olha só, quem que é o garçom? O garçom está trazendo aqui, pessoal. O garçom traz uma pomba morta, a pomba da paz já morta. Então isso simbolizando aquele clima extremamente tenso que tínhamos ali no contexto da década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, iniciozinho ali do período da Guerra Fria, quando a gente vai ter o mundo, olha só que coisa, o mundo fica dividido em áreas de influência. Áreas de influência capitalista, no caso a América, a Europa Ocidental, parte da África, parte da Ásia, e as áreas de influência socialista, o leste europeu, a China, né, uma parte da Ásia, algumas regiões da África também, naquele contexto de descolonização afroasiática. Então o mundo fica dividido em áreas de influência. E aí ao longo do período da Guerra Fria, surgem várias organizações, como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que surge em 1949, o Pacto de Varsóvia, fundado em 1955, enfim. Vamos apresentar então as características fundamentais para que nós possamos compreender de forma efetiva o período da Guerra Fria. Pessoal, temos aqui uma característica fundamental: corrida armamentista. As duas superpotências investem pesado na produção da indústria bélica, no sentido de causar um terror no inimigo, pessoal, de amedrontar o inimigo. O mundo conviveu durante boa parte da Guerra Fria com o terror nuclear, porque ambas as superpotências produziram armas de destruição em massa, bombas atômicas. Temos aqui, durante a Guerra Fria, a ocorrência de diversos conflitos indiretos, que, se de uma maneira tinham inclusive o apoio dessas superpotências, elas nunca se meteram em conflitos diretamente. Perfeito? Há conflitos indiretos, que a gente pode citar lá a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, entre outros conflitos bélicos. Há uma disputa, isso sim, envolvendo o bloco capitalista e o bloco socialista por áreas de influência. E há grandes investimentos também no aspecto tecnológico, promovendo-se a chamada corrida espacial. União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética, o primeiro voo tripulado na órbita terrestre, astronauta Yuri Gagarin. Os Estados Unidos promovendo a chegada do homem à Lua, lá em 1969. Enfim, há uma disputa muito grande. Uma guerra de informação também entre essas duas superpotências. O investimento também na área da espionagem. Os Estados Unidos criando a CIA, a Central de Inteligência Americana. E a União Soviética, por sua vez, criando a KGB, o Comitê de Segurança do Estado. É importante destacar, pessoal, que a Guerra Fria apresentou 3 fases com características bastante distintas. A primeira fase, que vai de 1947 a 1961, é conhecida como Guerra Fria Clássica. A segunda fase, que vai de 1961 até 1979, ficou conhecida como Coexistência Pacífica. E a última fase, de 1972 até 1991, é o que se pode chamar de Nova Guerra Fria. É a fase final
desse conflito envolvendo o bloco capitalista sob a liderança dos Estados Unidos e o bloco socialista sob a liderança da União Soviética. Então vamos ver. A primeira fase é chamada de clássica, Guerra Fria clássica. Vai de 1947 a 1961, como dissemos. Aspectos marcantes desse período. A aprovação do Plano Marshall, 1947. O que foi o Plano Marshall? Foi um plano de recuperação econômica da Europa Ocidental e também do Japão, apoiado pelo capital norte-americano. Então, é uma ajuda dos Estados Unidos para a reconstrução econômica da Europa Ocidental e do Japão. 1949, criação da OTAN. 1955, criação do Pacto de Varsóvia, respectivamente, alianças militares do capitalismo, no caso aqui a OTAN, e do socialismo, no caso o Pacto de Varsóvia. Bloqueio soviético em Berlim, realizado entre 1948 e 1949, ano em que ocorreu a divisão do território da Alemanha, surgindo duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. 1961, construção daquele que se tornou o principal símbolo da Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim, edificado pelos soviéticos, separando a cidade de Berlim. Temos ainda nesse período a ocorrência da Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, e a Revolução Cubana de 1959, além do episódio da crise dos mísseis, que também aconteceu em Cuba, hein, pessoal? No ano de 1962. Aí está uma caricatura mostrando a chamada crise dos mísseis, que aconteceu em Cuba, 1962, envolvendo União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética, que à época era governada por Nikita Khrushchev, e os Estados Unidos, que tinham a presidência de John Fitzgerald Kennedy, John Kennedy. Segunda fase da Guerra Fria, chamada de detente ou distensão. Vai de 1961 até 1979. Episódios marcantes da fase da distensão. Guerra do Vietnã, travada ali entre meados dos anos 60 e meados da década de 1970. Guerra Civil de Angola, no ano de 1975, dentro do processo de independência política de Angola, que se libertava da dominação portuguesa. Invasão soviética do Afeganistão, ocorrida em 1979. Boicote dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Moscou, realizados no ano de 1980. E aí, por último, a gente tem a derradeira fase da Guerra Fria, que é chamada de Nova Guerra Fria, período em que acontece o chamado Projeto Guerra nas Estrelas, Projeto Star Wars, que foi implementado pelo presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos. Temos também na União Soviética reformas políticas e econômicas implementadas pelo presidente Mikhail Gorbachev, no caso aí a perestroika e a glasnost. Temos ainda a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989, além do desmantelamento da União Soviética, ocorrida lá em dezembro de 1991. Bom, vamos então falar sobre esses principais eventos que a gente elencou, que apresentam as fases específicas da Guerra Fria. A fase clássica, a fase da distensão e a última fase chamada de Nova Guerra Fria.
Os eventos iniciais da Guerra Fria, um dos eventos iniciais aqui é a ocupação do território alemão. A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve o seu território invadido e ocupado pelos aliados, que dividiram o território alemão em 4 zonas de influência, como podemos observar no mapa que é apresentado na tela. Uma zona francesa, uma zona inglesa, uma outra zona americana e ainda uma outra zona de influência soviética. Posteriormente, o território alemão, que estava dividido em 4 zonas de influência, foi dividido, surgindo daí 2 países. Que países são esses? A zona de influência soviética, essa zona que é ocupada pela União Soviética, deu origem à República Democrática da Alemanha, ou seja, a Alemanha Oriental, de inspiração socialista, ligada à União Soviética. Por sua vez, pessoal, a área de influência inglesa, a área de influência francesa e a área de influência americana deram origem à República Federal da Alemanha, ou seja, a Alemanha Ocidental, com capital na cidade de Bonn. Alemanha Ocidental capitalista. Alemanha Oriental, pessoal, com capital em Berlim, socialista. Berlim, a cidade mais importante da Alemanha, que havia ficado na área de influência soviética, também fora dividida, como a gente pode ver no mapa aqui ao lado, gente. Berlim Leste, zona de influência soviética, e Berlim Oeste, zonas de influência francesa, inglesa e americana. A cidade de Berlim também fora dividida, uma parte socialista, outra parte capitalista. Então, a divisão do território da Alemanha, 1949. Ao final da Segunda Guerra Mundial, 1945, ocupação do território alemão pelas tropas aliadas. 4 áreas de influência, como você percebeu: americana, francesa, inglesa e soviética. As áreas de influência americana, francesa e inglesa deram origem à República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, com capital em Bonn. A área de influência soviética deu origem à República Democrática da Alemanha, Alemanha Oriental, com capital em Berlim Oriental. Beleza? Vamos em frente, então. Doutrina Truman. Esse é um aspecto fundamental para a gente estudar na Guerra Fria, pessoal. O que foi a doutrina Truman? Foi um projeto que previa a intervenção militar dos Estados Unidos com o objetivo de conter a expansão do bloco soviético. Então a doutrina é ótimo, né? A doutrina Truman foi criada pelo presidente Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, o presidente Truman. Então essa doutrina, pessoal, visava impedir, conter a expansão do socialismo pelo mundo, garantir a manutenção, até mesmo a ampliação do bloco de influência capitalista. Então aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão fazer investimentos na reconstrução econômica da Europa. Vai surgir daí o chamado Plano Marshall, inspirado aí pelo Joseph Marshall dos Estados Unidos, que previa a concessão de financiamentos, investimentos feitos pelos Estados Unidos, justamente para reconstruírem a economia dos países europeus ocidentais, os países aliados dos Estados Unidos,
mantendo essa dependência externa dos países europeus, da Europa Ocidental, evidentemente, em relação aos Estados Unidos. Esses países receberiam investimentos para a reconstrução econômica. Como a gente pode ver nesta imagem, esta caricatura aqui está de acordo com o chamado Plano Marshall. Está aqui o presidente Harry Truman dos Estados Unidos construindo ou reconstruindo a Europa que havia sido devastada na Segunda Guerra Mundial, teve parte de seu parque industrial destruído. Os Estados Unidos vêm com essa ajuda, com esse cimento, entre aspas, que é o quê? Bilhões de dólares que são investidos para reconstrução. Perceba, os Estados Unidos, no sentido de manter a Europa Ocidental aliada dos Estados Unidos e fora do perigo soviético, vai fazer grandes investimentos na recuperação econômica dos países da Europa Ocidental, assim como do Japão. E olha só que coisa interessante. Você se lembra da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial? Que para forçar a rendição incondicional do Japão, naquele conflito, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o território japonês. Primeiro, a bomba atômica de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e depois a bomba atômica de Nagasaki, em 9 de agosto daquele ano. Agora, pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão apoiar a reconstrução econômica do Japão. Com qual objetivo? Manter o Japão dentro da esfera de influência norte-americana. Vejamos então aqui as ações soviéticas. Vamos perceber como é que a União Soviética, que à época era governada pelo ditador Joseph Stalin, reagiu a esses primeiros eventos da Guerra Fria. A União Soviética criou o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, o chamado Comecon, que é a versão soviética do Plano Marshall. Você percebeu agora há pouco que os Estados Unidos criaram o Plano Marshall para promoverem a recuperação econômica da Europa Ocidental, não foi isso? Beleza. A União Soviética também criou a sua versão do Plano Marshall, que era o chamado Comecon, que visava essa assistência econômica mútua dos países do bloco socialista, pessoal. Os países do leste europeu vão receber essa ajuda econômica diretamente de Moscou. Outro aspecto das ações soviéticas em 1949, criação do Cominform. O que seria esse Cominform? Seria a estrutura organizacional dos partidos comunistas europeus, seguindo as determinações doutrinárias diretamente de Moscou. Também em 1949, o grupo soviético, a União Soviética, produziu a sua primeira bomba atômica, dando início a um período de terror nuclear envolvendo as 2 superpotências. Temos também nessa época o bloqueio soviético sobre Berlim. Como você percebeu agora há pouco, no mapa que eu mostrei para vocês aqui, Berlim ficava do lado oriental. Porém, como era a cidade mais importante, cidade mais populosa, ela também foi dividida em áreas de influência. Berlim Oriental, de influência socialista. Berlim Ocidental, gente, de influência capitalista. E aí acontece o seguinte, a parte ocidental recebia os investimentos do Plano Marshall. Perfeito? E aí o que vai acontecer? Joseph Stalin vai promover um bloqueio sobre Berlim. Como resultado disso, o bloco capitalista promove a formação da ponte aérea
Nova York, Paris, Berlim, que é justamente um desafio ao bloco soviético nesse contexto aí. Você pode perceber que no tabuleiro de xadrez das relações geopolíticas internacionais, o movimento de cada pecinha era fundamental. Então, nesse contexto, claro que a participação da Organização das Nações Unidas, que foi justamente um órgão criado ao final da Segunda Guerra Mundial, teve importância fundamental nesse contexto. Também aí em 49, pessoal, aconteceu uma crise na Grécia, onde os partisãs, guerrilheiros socialistas, com apoio soviético, vão tentar implantar o socialismo na Grécia. E vai ter a reação dos Tissaldares, apoiados pelo presidente da Grécia e também pelos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Como resultado, tivemos a intervenção militar promovida pelos Estados Unidos na Grécia, fazendo com que o país permanecesse na órbita de influência, olha lá, capitalista. Então era esse o cenário que tínhamos no finalzinho da década de 1940. Era o ano de 1949. O governo soviético do presidente Stalin, já com a bomba atômica, já ameaçando, já promovendo esse terror nuclear, tentando expandir sua área de influência. Aí o lado ocidental vai promover o Pacto do Atlântico. O que foi esse Pacto do Atlântico? Foi a criação de um órgão supranacional que visava promover uma aliança político-militar para os países do bloco capitalista. Eis aí a formação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar dos países capitalistas, pessoal, sob a liderança dos Estados Unidos, é claro. Uma resposta do bloco capitalista à bomba atômica soviética. Os Estados Unidos aí vão promover a formação da OTAN justamente no sentido de proteger militarmente os países do bloco capitalista. 6 anos depois, a União Soviética promove a criação do Pacto de Varsóvia, que era também uma aliança militar dos países do bloco socialista. Os países do leste europeu, aliados da União Soviética, promovem então o chamado Pacto de Varsóvia em 1955. Isso faz com que a Europa fosse o continente onde a Guerra Fria se tornou mais visível, mais notória. Por quê? Porque nós tivemos duas Europas. De um lado, a Europa ocidental, capitalista, de outro, a Europa oriental ou leste europeu, socialista. É por essa razão que o que o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, falou que a Europa tinha uma cortina de ferro separando essas duas porções. A porção oriental capitalista, a porção ocidental capitalista e a porção oriental socialista, perfeito? Então, uma cortina de ferro edificada sob a Europa. Então, isso aqui, pessoal, é o seguinte, claro que essa aqui é uma analogia que o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, falou sobre o contexto geopolítico europeu. Duas Europas, a Europa capitalista, a Europa socialista. Entre elas, uma divisão muito séria, que era a cortina de ferro.
Um dos episódios mais marcantes do início da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que inaugura ali a década de 1950, pessoal, já com muita tensão e com muito temor mundial, medo da eclosão de uma provável Terceira Guerra Mundial. A Guerra da Coreia envolveu, então, a Coreia do Norte socialista, e a Coreia do Sul capitalista. A Península da Coreia, pessoal, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi dividida em duas áreas de influência, que surgiram dois países. Houve a divisão do território, surgindo aí a Coreia do Norte, de orientação socialista, a Coreia do Sul, de orientação capitalista. Tá aí, ó, esse contexto aqui para você. A China e a União Soviética apoiavam a Coreia do Norte. China e União Soviética apoiando a Coreia do Norte, que tentou promover a unificação ou reunificação do país, fazendo com que toda a Península Coreana, todo o país, adotasse o socialismo. China e União Soviética apoiam a Coreia do Norte. Os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas, a ONU, apoiaram a Coreia do Sul. Durante esse episódio, houve um risco iminente da eclosão de uma guerra atômica, envolvendo os blocos capitalista e socialista. Para evitar esse terror, esse mal maior, foi assinado um tratado de paz, na verdade uma paz sem vencedores, definindo aí a divisão do território da Coreia com base no que havia sido estabelecido ainda ao final da Segunda Guerra Mundial, mantendo a divisão do território coreano. Coreia do Norte, socialista, Coreia do Sul, capitalista. Diga-se de passagem, os conflitos envolvendo esses dois países seguem indefinidos até hoje, né? Mais de 60 anos depois, ainda continuamos a ter esses sérios conflitos envolvendo as duas Coreias. Então, a Guerra da Coreia, como a gente pode ver neste quadro célebre do pintor espanhol Pablo Picasso, foi um perigo eminente de eclosão de uma Terceira Guerra Mundial. Bom, a União Soviética, nesse período aí, apresentava contestações internas. Olha só, o bloco, o chamado leste europeu, aconteceram algumas contestações ao domínio hegemônico da União Soviética. Por exemplo, na Iugoslávia foi um país originário ao final da Primeira Guerra Mundial. Na Iugoslávia, que adotou o socialismo, rompe com esse predomínio soviético. A Iugoslávia, que à época era governada pelo Marechal Tito, um herói da resistência do país durante a Segunda Guerra Mundial, não aderiu ao Pacto de Varsóvia, que foi criado lá em 1955 pela União Soviética. Então aqui você tem uma contestação interna no bloco soviético. A Iugoslávia não aceitou os ditames de Moscou, não participou do Pacto de Varsóvia. A Hungria tentou sair do Pacto de Varsóvia em 1956. Tentou, mas não conseguiu, por conta da forte repressão da União Soviética. 1959 é outro aspecto bem interessante, porque nesse ano ocorreu um rompimento entre União Soviética e China. A China também escapa aqui do
do controle hegemônico soviético por conta da questão nuclear. A China, que era governada por Mao Tse-tung, rompeu com a União Soviética em 1959. Também na década de 50, nos Estados Unidos, nós tivemos um episódio bastante marcante nesta questão de antagonismo envolvendo os blocos socialista e capitalista. Lá no país, nos Estados Unidos da América, havia um medo bastante grande da expansão socialista, inclusive dentro do país. Tudo isso era alimentado por conta do avanço tecnológico soviético. E aí, lá nos Estados Unidos, surgiu um movimento de combate à expansão do socialismo, que foi o macartismo, caça aos comunistas, que muitos historiadores chamam de caça às bruxas. Então, o senador conservador Joseph McCarthy, dos Estados Unidos, vai criar, então, uma política de caça às ações comunistas dentro dos Estados Unidos. É criado, então, o Centro de Ações Anticomunistas com o objetivo de perseguir todos aqueles elementos que fossem considerados subversivos à ordem capitalista, que fossem considerados simpatizantes ou partidários das ideias do socialismo. Cria-se, então, a cultura do medo ao inimigo comunista invisível. O macartismo, senhores, foi justamente o combate a todos os que fossem considerados comunistas dentro dos Estados Unidos, ou que fossem considerados simpatizantes à causa do comunismo. E aí houve perseguição de intelectuais, de políticos, de muitos artistas, muitos atores, alguns diretores de cinema. E, inclusive, foram elaboradas listas negras. E, pasmem, meus senhores, até o nosso glorioso Charlie Chaplin esteve entre essas personas não gratas, né? Entre esses considerados ameaças à ordem capitalista. Então, foi uma verdadeira ojeriza que tivemos nos Estados Unidos ali no contexto da década de 50, o chamado macartismo, a caça às bruxas, a perseguição aos considerados inimigos da pátria, aqueles que seriam simpatizantes da causa comunista no país. Outro tema ali, fantástico para se entender o contexto da Guerra Fria, foi o processo de descolonização afro-asiática, que tivemos de início logo após a Segunda Guerra Mundial. Por quê que acontece o processo de descolonização? Gente, ao final da Segunda Guerra Mundial, as potências colonialistas estavam enfraquecidas por conta dos esforços empreendidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, as antigas colônias começam a se organizar para exigir a sua emancipação. Nós temos aí nesse período uma expansão dos ideais nacionalistas, a busca pela independência colonial. E aí é importante mencionar duas coisas. A primeira delas, a existência da ONU. A Organização das Nações Unidas vai ser fundamental no sentido de se promover a legitimação dessas emancipações políticas, dessas independências. O reconhecimento externo da emancipação política dessas antigas colônias europeias, localizadas nos continentes africano e asiático, vai ser feito pela ONU. Outro aspecto fundamental que favorece o processo de descolonização é o apoio, olha só, vou até escrever aqui na nossa tela, o apoio que os Estados Unidos e também a União Soviética promoveram
a essas colônias. Por que a União Soviética e os Estados Unidos vão apoiar esses movimentos nacionalistas que pregavam a independência colonial? Claro, para conseguir maiores áreas de influência. Um outro acontecimento importante desse período foi a realização da Conferência de Bandung, em 1955, na Indonésia, que foi justamente a reunião desses países da África e da Ásia que estavam desejando maior autonomia, maior liberdade política para esses países, inclusive com o direito à autodeterminação dos povos. Na Conferência de Bandung, realizada em 55, na Indonésia, que contou com a participação de vários países aí, independentes nesse contexto histórico, dentre eles a Índia, por exemplo, o Egito, a própria Indonésia, vão defender o chamado Bloco dos Não Alinhados. O que seria? Seriam blocos nem alinhados ao capitalismo norte-americano, muito menos ao socialismo soviético. Surge daí a expressão terceiro mundo, é o bloco dos não alinhados. De que maneira que aconteceu o processo de independência, a chamada descolonização afroasiática? De várias formas, através de guerras coloniais ou através de acordos com as antigas metrópoles. Temos aqui, então, negociações com as antigas metrópoles ou guerras de independência. Tivemos em várias regiões a ocorrência de guerras extremamente sangrentas. Guerra da Indochina, por exemplo. Nós tivemos também guerras no continente africano, como, por exemplo, em Angola, Moçambique, guerras extremamente sangrentas. E tivemos também processos de independência um pouco mais pacíficos, como foi o caso da Índia. Esses países africanos e asiáticos promoveram a adoção ou do capitalismo ou do socialismo. Por isso que Estados Unidos e a União Soviética apoiaram esses movimentos, desejosos de ampliarem suas respectivas áreas de influência na Ásia e na África. Vale dizer também que nesse processo de descolonização tivemos o início de sangrentas guerras civis, como foi, por exemplo, a Guerra do Vietnã, como foi, por exemplo, em alguns pontos da África, em que o processo de independência acabou mergulhando o país em guerras extremamente sangrentas. Na década de 1960, tivemos na União Soviética, durante a década de 1960, pessoal, tivemos aqui o processo de desestalinização. Foi justamente no governo do presidente Nikita Khrushchev, entre 1953 e 1964. É uma tentativa de redemocratização da União Soviética. Nikita Khrushchev apresentou em 1953 o chamado Relatório Stalin, onde tornou públicas denúncias das perseguições políticas feitas pelo ditador soviético Joseph Stalin. Essas denúncias desse totalitarismo que havia predominado na União Soviética durante os anos do governo do presidente Stalin foram apresentadas a público pelo presidente sucessor, o Nikita Khrushchev. Qual que era o objetivo do Nikita Khrushchev quando ele promoveu essa desestalinização? O objetivo era evitar revoltas internas ao bloco soviético. Década de 1960, o início da década de 1960, apresentou como presidente da União Soviética, presidente soviético Nikita Khrushchev, esse aí que promoveu o processo de desestalinização.
E o presidente dos Estados Unidos, no início dos anos 60, entre 61 e 63, era John Fitzgerald Kennedy, o nosso famoso John Kennedy, JK. O início dos anos 60 é assinalado por uma tentativa de coexistência pacífica entre os dois blocos. O bloco socialista da União Soviética e o bloco capitalista dos Estados Unidos. Esse período é conhecido como détente ou distensão, a fase de distensão entre as potências. Perfeito? Então nós temos nesse contexto histórico, pessoal, uma tentativa de aproximação política, mas tivemos também distanciamentos constantes aí dentro dessa geopolítica internacional. Estados Unidos, União Soviética. Por quê? Porque justamente no início dos anos 60, lá no ano de 1962, ocorreu a famosa crise dos mísseis, quando a União Soviética tinha a pretensão de instalar uma base de lançamento de mísseis em Cuba. Em 1959 aconteceu a Revolução Cubana, que levou Fidel Castro ao poder. Posteriormente, Cuba acabou se associando à União Soviética, fazendo parte da área de influência socialista. Pois bem, depois que os Estados Unidos apoiaram a fracassada invasão da Baía dos Portos, uma ação militar contra o governo de Fidel Castro, a União Soviética ameaçou instalar uma base de mísseis apontada para a Flórida, o que vai causar, logicamente, uma grande tensão diplomática entre os dois países. Também na década de 1960, pessoal, aconteceu a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã começou na década de 60, é verdade, e terminou em meados da década seguinte. Também tivemos uma crise no processo de aproximação entre esses dois países. Esses dois eventos aqui, olha só, a crise dos mísseis, a ameaça da instalação de uma base de lançamento de mísseis em Cuba, o que acabou não acontecendo, viu? A crise dos mísseis não levou à efetivação da instalação dessa base de lançamentos de mísseis em Cuba. A União Soviética teve que recuar. E a Guerra do Vietnã, este outro episódio, esses dois episódios vão contribuir para o fracasso do processo de coexistência pacífica entre Estados Unidos e União Soviética. Então a gente teve essa tensão, que foi a crise dos mísseis. É mais um episódio latente da Guerra Fria. Aqui a parada ficou tensa entre Khrushchev, presidente soviético, e John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. 1968 ocorreu a famosa Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, país que fazia parte do bloco socialista, país localizado no leste europeu, governado à época por Alexander Dubček, que tentou implantar no país uma reforma política, estabelecer um socialismo mais humanizado, começar aos poucos promovendo uma redemocratização da Tchecoslováquia. E ele contava com um amplo apoio da população tcheca para a realização desse processo de liberalização do regime. Só que, evidentemente, a União Soviética não estava muito interessada que um de seus países satélites acabasse adotando um processo de democratização.
E aí, temendo a expansão dessa primavera pelo leste europeu, esse movimento ficou conhecido como Primavera de Praga, 1968. O Exército Vermelho invade a capital da Tchecoslováquia em 20 de agosto de 1968 e vai depor o presidente Alexander Dubček do poder. Então veja só um detalhe interessantíssimo, gente. Em 1945, o Exército Vermelho foi recebido com vivas, porque o Exército Soviético, naquela época, em 1945, libertou a região que estava sob o domínio nazista. Em 1968, foi completamente diferente. A invasão do Exército Vermelho foi para depor um presidente que estava tentando humanizar o regime socialista no país. Ainda em 1968, outro episódio importante. Maio de 68, na França, ocorre um movimento de oposição ao governo do presidente Charles de Gaulle. Esse movimento começou com a participação dos estudantes, um movimento estudantil. Estudantes franceses, contrários às discriminações econômicas nas universidades do país e também contrários ao fechamento das universidades públicas pelo governo. Em 6 de maio de 1968, aconteceu uma marcha desses estudantes que contou com a participação de 20 mil pessoas. O governo reagiu com vigorosa repressão policial, o que, por sua vez, levou à formação das barricadas, as famosas barricadas de Paris, e inúmeras prisões. Na sequência, pessoal, nós tivemos a adesão dos trabalhadores. Olha só, os estudantes vão ter o apoio dos trabalhadores de Paris, que vão engrossar esse movimento. Movimento cujo lema era: é proibido proibir. Inclusive é nome de música de Caetano Veloso. É proibido proibir. Vamos ter então o acirramento desses conflitos, envolvendo de um lado os protestantes, os estudantes, com o apoio dos trabalhadores, apoio da sociedade civil parisiense, contra a repressão promovida pelo governo através dos policiais. Isso em 10 de maio daquele ano. Então aí os protestantes vão fazer uso dos coquetéis Molotov contra a polícia, nas barricadas de Paris. O interessante é que esses eventos de maio de 68 na França eram transmitidos pelo rádio e pela televisão. A adesão da Central Geral dos Trabalhadores e da Força Trabalhista, são sindicatos de trabalhadores que vão apoiar o movimento e promover a greve geral no país. Perfeito? Então, maio de 68 é proibido proibir, essa manifestação estudantil que contou com um amplo apoio de sindicatos lá na França contra o governo conservador do presidente Charles de Gaulle. Nos Estados Unidos, também a década de 60 assinala uma verdadeira revolução nos costumes. Aí nos Estados Unidos, na década de 60 e década de 70, nós tivemos uma fase apoteótica do chamado movimento hippie, ou Flower Power, faça amor, não faça guerra. Movimento Peace and Love, paz e amor, em oposição à guerra do Vietnã, que o país estava mergulhado até o pescoço, que os Estados Unidos mandavam milhares de jovens para combaterem no Vietnã. Então a sociedade, a juventude a princípio, né? A juventude, o movimento hippie, vai se colocar
contrário à participação dos Estados Unidos nessa guerra e contra os valores pregados pela sociedade de consumo. Um dos episódios mais emblemáticos aqui dessa revolução dos costumes foi a realização do Festival de Woodstock, lá entre 15 e 17 de agosto de 1969, que contou com a participação, entre outros, do nosso Jimi Hendrix, com sua guitarra, Janis Joplin, Bob Dylan, entre outros tantos artistas que se apresentaram nesse festival, que acabou se tornando um manifesto da juventude contra a questão da guerra do Vietnã, contra a sociedade de consumo, pregando então paz e amor. Faça amor, não faça guerra. E essa sociedade alternativa que era pregada pelo movimento Flower Power, pelo movimento hippie. Tem uma fase também aí na transição dos anos 60 para os anos 70 de liberalização dos costumes também. A chamada Revolução Sexual, que tem como uma das suas principais páginas a criação dos métodos contraceptivos. O anticoncepcional, por exemplo, pessoal. Os direitos reprodutivos, não é? A igualdade de gênero, não é? São todos esses valores libertários que eram defendidos pelo movimento hippie nos Estados Unidos e que acabou espalhando-se por boa parte do mundo ocidental. Década de 70, pessoal, nos Estados Unidos, quem governava era o presidente Richard Nixon. Governou o país entre 1969 e 1974, tá ele aí, o presidente Richard Nixon. E a União Soviética, por sua vez, era governada por este distinto cidadão que apareceu aqui, Leonid Brezhnev. Governou a União Soviética entre 1964 e 1982. Esse período, a década de 70, é marcada por uma intensificação da distensão. Entre 1972 e 1979, ocorreu nos Estados Unidos a criação do SALT, que seria Strategic Arms Limitation Treaty, ou seja, o Tratado Estratégico de Limitação de Armas, ou seja, visava diminuir a intensa corrida armamentista no país, limitando aí os gastos de guerra. É o início do processo de desarmamento no país. E quais seriam as causas desse processo de desarmamento? Por que o presidente Nixon, lá nos anos 70, deu início ao processo de limitação da produção bélica no país? Bom, são vários os fatores que a gente pode mencionar aí. Primeiro fator foi o fracasso da intervenção dos Estados Unidos no Vietnã. Pois é, pessoal, os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, gastaram bilhões e acabaram sendo derrotados. Então, o fracasso da intervenção militar do governo dos Estados Unidos no Vietnã é um fator decisivo que vai fazer com que o país diminua a sua corrida armamentista. Lembra que a gente falou agora há pouco do movimento hippie, que acabou colocando boa parte da sociedade a contestar a intervenção militar norte-americana no Vietnã. A sociedade não queria mais que seus filhos fossem para os campos de batalha no Vietnã morrer pela pátria. Os elevados custos dos conflitos no exterior, como por exemplo foi a guerra do Vietnã, os choques do petróleo, gente, foram importantíssimos nesse processo. Olha aí, quando os países membros da OPEP elevaram substancialmente o preço dos barris de petróleo, e isso levou ao
choque do petróleo. O primeiro foi em 73 e o segundo em 1979, ano inclusive que aconteceu a intervenção soviética no Afeganistão. A União Soviética, interessada na região do Oriente Médio, invadiu e ocupou o Afeganistão em 1979. Aí, pessoal, vem a década de 80. A década de 80 vai ter, de um lado, o neoliberalismo, perfeito? O neoliberalismo nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha Ocidental, e a perestroika, que vai ser implementada na União Soviética. Presidentes aí do período. Presidente norte-americano Ronald Reagan, que governou o país entre 1981 e 1989. Ele implementou a corrida espacial, a guerra espacial, Star Wars. O presidente da União Soviética, do período que vai de 1985 a 1991, foi ninguém menos do que Mikhail Gorbachev. Os Estados Unidos, na década de 80, assistem ao fim do chamado estado de bem-estar social. É o fim do welfare states dos Estados Unidos, o chamado estado de bem-estar social, com a adoção do ideário neoliberal pelo presidente Reagan, nos Estados Unidos. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, Inglaterra, e Helmut Kohl, primeiro-ministro da Alemanha Ocidental, promovem a expansão do neoliberalismo. Então, essas duas figuras políticas são importantíssimas no contexto da implementação do neoliberalismo, pessoal, ou seja, da redução do papel do Estado na economia. A Dama de Ferro, Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, e Helmut Kohl, que era o chanceler da Alemanha Ocidental. O neoliberalismo previa a redução dos gastos sociais do Estado, ou seja, a diminuição da presença do Estado na economia e, ao mesmo tempo, a limitação dos investimentos, dos gastos sociais do Estado. A redução também dos gastos na corrida armamentista e tecnologia militar para a formação de mercados comuns. Já a União Soviética, de Mikhail Gorbachev, está com a perestroika na mão, promoveu, olha só, gente, a crise econômica da União Soviética nos anos 80 força a redução dos investimentos com a corrida armamentista. Crise econômica ajuda no processo de desarmamento nuclear do país. Aspecto ruim para a União Soviética. A União Soviética investiu pesado na manutenção de uma correlação de forças com os Estados Unidos. Ou seja, a indústria bélica recebeu uma atenção especial durante o auge da Guerra Fria. Porém, outros setores industriais do país não receberam a mesma atenção e ficaram bastante defasados em relação aos produtos ocidentais. Temos aqui um contrabando de produtos capitalistas lá na União Soviética. Outro fator que levou à crise da União Soviética foi a corrupção no chamado Politburo, ou seja, a alta burocracia do Partido Comunista da União Soviética. Diante desse contexto aí de crise econômica, de corrupção, são tentados dois planos para recuperação econômica e política do país. Esses dois planos são, respectivamente, a perestroika e a glasnost.
A perestroika, pessoal, foi um processo de abertura econômica do país promovida pela presidência Gorbachev. A glasnost, por sua vez, foi um processo de abertura política do país. Perceba, nesse contexto de crise dos anos 80 na União Soviética, são tentadas duas estratégias para se conseguir ou para se tentar conseguir a superação dessas crises. Uma reestruturação econômica, a chamada perestroika, e uma abertura política, que foi a chamada glasnost. Porém, essas duas tentativas de reformas não deram certo, pessoal, e acabaram por acelerar ainda mais o processo de desgaste, o processo de crise vivenciado na União Soviética. 1989, 9 de novembro de 1989, aconteceu a queda do símbolo máximo da Guerra Fria, pessoal. Qual foi o principal símbolo da Guerra Fria? Foi o Muro da Vergonha, o Muro de Berlim, que foi construído pelos soviéticos em 1961, para impedir a circulação de pessoas do lado oriental para o lado ocidental. O Muro de Berlim foi o principal símbolo, o principal ícone da Guerra Fria. Era chamado de Muro da Vergonha. E a sua destruição, em novembro de 1989, pessoal, foi uma pá de cal na dominação soviética sobre o leste europeu. A queda do Muro de Berlim leva a uma grande aceleração do processo de colapso do bloco socialista. Um início para o processo de reunificação política da Alemanha, que aconteceu, vamos lá, colocar aqui no nosso quadro, a reunificação da Alemanha aconteceu no ano seguinte. A reunificação da Alemanha ocorrida em 1990. Então, 1989, novembro de 1989, queda do Muro de Berlim. No ano seguinte, as duas Alemanhas se reunificaram. E esse episódio acabou por promover uma crise estrutural dentro do bloco soviético, pessoal, porque representou o fim do socialismo real, o colapso do socialismo. A queda do Muro de Berlim e a consequente reunificação das Alemanhas foi tiro de misericórdia sobre o socialismo real. Entramos na década de 90, temos aí, dezembro de 1991, um golpe militar contra o presidente Mikhail Gorbachev. Um golpe que depõe o presidente Gorbachev, inclusive ameaça de morte o presidente. O exército ameaça de morte o presidente Mikhail Gorbachev. Olha só, pessoal, esse golpe militar de dezembro de 1991 representa o colapso definitivo do socialismo na União Soviética. Este é o fim. Perfeito? A queda de Mikhail Gorbachev. Boris Yeltsin acaba se tornando presidente da Rússia. Ele promove a extinção da União Soviética, liberta Gorbachev e promove a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então perceba, pessoal, a Guerra Fria foi um período de antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética. Conflito político, econômico, ideológico entre essas duas superpotências. O início da
da Guerra Fria, você pode colocar 1945, que é a data em que acabou a Segunda Guerra Mundial, ou 1947, quando os Estados Unidos começam a implementar a doutrina Truman, começam a promover o Plano Marshall. Perfeito? São duas datas. E como final da Guerra Fria, também nós podemos eleger duas datas. 1989, queda do Muro de Berlim, ou 1991, que é a data do fim da União Soviética. Perfeito? Então, esses são as datas basilares da Guerra Fria. Perfeito, pessoal? Então, 1991, bau, acabou a União Soviética. Surgiu daí a SEI. E a partir de então, moçada, tivemos um verdadeiro efeito dominó, um efeito cascata, e o socialismo foi caindo gradativamente nos países, né? A União Soviética, a Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, a Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia, restaram apenas 3 países socialistas para contar a história, não é mesmo? A China, a Coreia do Norte e Cuba, né? E Cuba também surgiu, Cuba também permaneceu como país socialista, só que agora sem o apoio, sem a mesada que recebia da União Soviética, até porque a União Soviética não existe mais. Então, pessoal, chegamos aí à reta final de nossa aula sobre a Guerra Fria, um tema muito importante. É preciso que você perceba as nuances das fases específicas da Guerra Fria. Entenda basicamente quais são suas características principais, dá uma olhadinha nos conflitos que marcaram a Guerra Fria, as guerras que ocorreram ao longo desse período, e perceba também a importância da queda do Muro de Berlim, em 89, e da falência da União Soviética 2 anos depois. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu aí, galera. Tchau.